Olá, meus irmãos, Saravaca, paz do Oxalá seja com todos vocês. Sou o Palhão das Pedreiras e estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. Se você ainda não conhece o nosso canal, clica aqui, se inscreve, ativa as notificações, manda também, compartilha aí algum vídeo que você gostar, mas principalmente dá o seu like que você vai receber sempre o nosso conteúdo. São mais de 1000 vídeos, 500 pílulas praticamente, sobre Umbanda, sobre espiritualidade, sobre uma série de coisas. Tá? Segunda-feira normalmente é o dia que a gente fala mais filosoficamente, mas hoje a gente vai aproveitar essa semana para falar bastante sobre criança, Herê, Cosme e Damião, entidades que muitas das vezes são esquecidas na nossa religião, mas aqui no nosso canal nós sempre vamos falar porque nós temos que dar um grande devido valor a essas entidades. Além disso, se você quiser conhecer mais o nosso conteúdo, tem o nosso curso de chakras no Hotmart. É só que você colocar chakras na Umbanda Pailéu ou só chakras na Umbanda, você acha o nosso curso, tá? Um curso que fala sobre chakras e incorporação, o trabalho da espiritualidade através dos chakras. Além disso, também tem o livro Senzala, Prisão da Alma, que é a história do Pai João Preto Velho, ao qual eu trabalho, que foi editado pela editora Mariô, que você adquire direto no site deles, tá? Mas todos os links estão aqui embaixo na descrição. Bom, dito isso, vamos falar hoje, o nosso tema de hoje é: todo herê foi criança? Todo espírito, né, que se apresenta na Umbanda como criança, como herê, como nós chamamos normalmente, ele foi encarnado? Ele morreu criança? Ainda, quando a gente fala esse assunto, é um tema primeiro muito polêmico, porque as pessoas não aceitam o contraditório. E segundo, que ainda é um conceito que traz muita divergência entre si. E a gente vai entender o porquê. Primeiro, para a gente poder entender essas divergências, nós temos que entender as fontes, né? Primeiro a gente tem que entender as influências que a Umbanda tem em si. Todo mundo sabe que a Umbanda ela foi influenciada principalmente por 3 religiões. A religião espírita, kardecista, a religião católica e a religião do candomblé. Então essas 3 religiões são as grandes influências para que a Umbanda nascesse. É lógico que hoje, pesquisando, se sabe que a Umbanda tem praticamente a mesma idade do candomblé, tá? Não é tão mais nova assim. A Umbanda seria uma prática um pouco mais cristianizada do candomblé, vamos dizer assim, né, nas regiões mais rurais. Hoje a pesquisa já diz isso, né? Mas a gente tem que entender que por mais que a Umbanda tenha essa questão dessa origem bem controversa ainda, nós temos que entender que hoje a Umbanda, independente da maioria das casas hoje, em 2023, são casas que têm um fundamento, são casas que têm crenças, que têm costumes, que têm ritos que vêm, sim, das casas que foram influenciadas pela Igreja Católica, pelos centros kardecistas e pelas casas, pelos ilês de candomblé. Então, quando a gente entende isso, a gente entende o porquê herê é um assunto tão divergente. Porque se eu pegar, e agora a gente esquece a Igreja Católica, porque a Igreja Católica influenciou outras coisas da nossa religião, né, propriamente dito da doutrina, a gente tem que entender que, sim, o kardecismo influenciou muito, e aí a gente tem um grande problema. Por quê? Para o kardecismo, todos os espíritos que vêm em terra foram encarnados. Todos, tá? Em algum momento tiveram sua passagem em terra. Enquanto que para o candomblé e para o culto de nação e o culto africano, isso não precisa ser uma verdade. Você tem espíritos encantados, espíritos ligados à natureza, espíritos que estão, né, não no plano espiritual, porque não tem plano espiritual muito bem para o candomblé, esse também é um assunto bem controverso. Tá? O candomblé, por excelência, não acredita muito em reencarnação. Tá? É lógico que a maioria dos candomblecistas acabam acreditando por influência da Umbanda e por influência do espiritismo, e por influência da católica, que também acredita um pouco em reencarnação, tá? Mas o candomblé mesmo, tradicional, não tem reencarnação. Depois que você morre, né, você vira um egum, né, você vira uma mãe ancestral, um pai ancestral, você vai ser cultuado junto com os ancestrais, ponto. Você não vai voltar em outro corpo. Enquanto que para o espiritismo, a reencarnação é a base da doutrina espírita, onde você vai voltar em outro corpo
onde você vai voltar para a Terra. Então, essas duas doutrinas, quando nós vamos falar em herê, elas entram em choque. Por quê? Porque se eu pegar uma doutrina espírita, vai falar que o espírito de uma criança que baixa num terreiro é o espírito que usa uma forma fluídica de criança. Ponto. Isso quer dizer que ele morreu criança ou não? Isso dá outra pílula. Mas não necessariamente. É um espírito que escolhe a forma fluídica de criança, tá? Para poder fazer algum trabalho específico. Do mesmo jeito que ele poderia, apesar que o espírito, a gente entende que o espírito não tem idade, então ele poderia se apresentar como um idoso, como os pretos velhos. Poderia se apresentar como um homem, um jovem, ou como uma mulher, né? Para o espiritismo não teria uma diferença de Pombagira e Exu, porque espírito também não tem sexo, então a gente entende que pela doutrina espírita, tá, é o espírito de uma criança que decidiu que nem sequer era uma criança, ele apenas usou essa forma fluídica para trabalhar. E aí você tem essa outra doutrina que influencia a Umbanda, que vai nos ensinar que o herê é a boca do orixá. É o encantado que o orixá manda em terra para que fale, para que verbalize sobre aquela espiritualidade. Porque o orixá não fala. Então você tem o herê, que ele vem como uma partícula do orixá, vamos dizer assim. Né? Ele é um pedacinho do orixá que vem em terra para ser a voz deste orixá. E aí quando a gente pega essa doutrina do candomblé, essa doutrina espírita, e traz para dentro da Umbanda, as duas conflitam. E aí a gente tem o que a gente chama de uma grande divergência, aonde você vai ter casas que vão falar que aquele herê que está ali é um encantado. A Umbanda Sagrada, por exemplo, cultua desse jeito, que a Umbanda, não, ali é encantado. É um encantado, é um espírito encantado, é um espírito da natureza, é um espírito que nunca foi vivo. E você vai ter centros kardecistas, templos de Umbanda, que tem uma ligação com centros kardecistas de influência, que vão trabalhar com espíritos que, sim, têm a sua história e estão trabalhando ali. E é muito interessante como essa questão de egrégora, de corrente, ela determina isso. Se você for numa casa, mais de Umbanda Sagrada, principalmente, apesar que outras Umbandas também, e outras casas, mesmo que não são de filiadas a nenhum tipo de Umbanda, filiadas não, né? Convergentes a outras Umbandas, você vai ver, por exemplo, uma corrente onde você vai ter herês que são os encantados, que seriam o quê? É o herê pilãozinho, o herê machadinho, o herê peixinho, o herê espadinha, o herê conchinha, com nomes sempre ligados a elementos, a partículas de um orixá. Um herê conchinha é um herê, menina ou menino, da linha de Iemanjá. Um herê foguinho, da linha de Xangô. Um herê flechinha, de Oxóssi. E assim por diante. Tá? Pipoquinha, de Obaluaê. Enquanto você vai ter uma casa que vai ter uma corrente mais espírita, aonde vão ter espíritos que baixam ali e que essas entidades vão usar nomes comuns, como por exemplo, Mariazinha, Pedrinho, Paulinho, Zezinho e assim por diante. Tá, Pai Léo, mas e qual que é a realidade? Qual que é a verdade? Eu não sou o dono da verdade para falar o que é e o que não é. Tá? Eu posso falar o que eu cultuo na minha casa, que não é o correto, tá? Porque existem outras umbandas muito mais corretas do que a minha. Na nossa casa, o que nós praticamos, o que nós entendemos, é que sim, todo o espírito passou em terra. A minha casa tem sim uma base doutrinária espírita, kardecista, não estou falando que não. A questão é, se nós levarmos em consideração que até os orixás africanos passaram pela terra, né? Se o próprio Xangô foi o Alafim de Oió, se o próprio Ogum foi o grande ferreiro de Onirê, né? Se o Xaguiã passou por Elegibô, se o Oiá passou por Onira, né? Então, se todos esses lugares tiveram a passagem do orixá, da divindade em carne, por que o herê não passaria? Então, nós, num templo de Umbanda Divina Luz, acreditamos que todas as crianças de Umbanda são espíritos que desencarnaram e trabalham conosco. Eles desencarnaram como uma criança? Sim e não, talvez. Isso vai ser tema para uma próxima pílula.
Mas eu quero que vocês coloquem aqui embaixo nos comentários a visão de vocês. Se você acha que o Herê é um encantado, e tá tudo bem se você achar, ou se você acha que o Herê é um espírito que realmente encarnou. Na verdade, isso pouco importa, porque qual for a verdade, se o espírito for um encantado, ele vai fingir naquela corrente ali que ele é um espírito que teve uma vida para poder trabalhar, se aquela terreiro não aceitar. Ou se é a verdade daquele terreiro é que todos ali encarnaram, a entidade vai se moldar. A verdade é que a gente precisa parar de moldar a religião para que seja o que a gente quer, porque isso é uma bobagem. Então, a gente deixa solto. Se o Herê falou que é um encantado, muito bem, tem fundamento. Se o Herê falou que ele foi vivo e que ele encarnou, muito bem, maravilhoso, tem fundamento também. Mas coloca aqui o teu comentário, coloca aqui a tua opinião, porque eu gosto, tá? No último vídeo teve bastante opiniões, eu li todas, aliás, obrigado aí pelo apoio de todos vocês nos últimos vídeos, que tem mostrado que, pô, tamo junto, Pai Léo, tamo gostando do conteúdo novo, então, obrigado, mas coloca aqui que eu quero saber essa questão de encantado ou o espírito que encarnou em terra, como que você vê o Herê? Eu vejo como um espírito que veio em terra, até pelo menos o Herê que eu trabalho, que é o Luizinho, ele já passou um pouco do que foi em vida, né, onde ele encarnou, como que ele encarnou, como que ele desencarnou, e assim por diante. Mas se você quiser saber mais sobre tudo isso que eu falei aqui, aí você vai ter que procurar um terreiro, certo? Um abraço, saravá, e antes da gente acabar, está acabando as últimas vagas do nosso workshop de Exu. Se você não sabe nada do workshop de Exu, clica aqui embaixo, pergunta lá no Telegram, ou pergunta no nosso WhatsApp, entra na aba comunidade que você vai saber que está tendo um workshop essa semana, tá? Domingo vai ser um workshop online e presencial, então você pode fazer da tua casa, se você quiser, o dia inteiro sobre Exu, onde você vai aprender a fazer tronqueira, você vai aprender a fazer padê, tudo na prática, certo? Um abraço, saravá, até mais!